Fala amigos palestrinos e palestrinas, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo com mais informações e as últimas informações do Verdão. Antes disso, peço que se inscreva no canal e curte o vídeo, beleza? Vamos seguir o vídeo. Porque o grupo do Palmeiras é preocupante para o Palmeiras, obviamente. Porque o São Bernardo tem 22 pontos. Olha isso, gente. Já são 7 vitórias. Tá tudo certo, não é? Para a equipe do ABC. Agora a Ponte Preta tem 19 e o Palmeiras parou aqui nos 17 pontos. Precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol. Esse é o dever de casa e fora de casa também do Palmeiras na sequência. E aí eu pergunto, o Palmeiras faz uma campanha decepcionante até agora. Tudo bem que o Abel, desde o início, teve um plano, foi reduzindo a carga física para alguns atletas, poupando, e agora perde o Gustavo Gomes e principalmente o Maurício, que é o grande destaque palmeirense nesse começo de temporada, e vai ter que se virar mesmo assim. Agora, Capelanes, força. O Palmeiras já mostrou várias vezes, já reverteu resultados, mas não depende apenas do próprio desempenho. É verdade, mas eu ainda acho que o Palmeiras vai classificar. Vai avançar a próxima fase. E aí, o mata-mata é um outro torneio. Baseado no quê, assim, só pra... Baseado que, se você for ver nível de desempenho, que pode não ser dos melhores, mas quem joga melhor futebol hoje? Ponte Preta ou Palmeiras? Cara, Quem tem um time que te pensar convence nessa mais? resposta Não, aí, viu? Chico, vamos lá. o time da Não, tô Ponte- falando sério. Gente, Tô a Ponte, falando Preta, sério. a Ponte Preta caiu para a Série C do Não, Campeonato tá bem, mas Brasileiro. e no Paulista? O Palmeiras foi E no vice-campeão. Paulista? De fato, mas eu acho que E o no Palmeiras... recorte do Paulista? No recorte, ele adora. O Palmeiras vence o Botafogo no Olá. próximo jogo contra o Botafogo. Vence, é isso? Olha a sequência de jogos aqui, hein? O São Bernardo, Portuguesa e São Paulo. Nossa, não acredito. A Ponte Preta, São Paulo Não acredito. e Bragantino. Meu Deus, não O Palmeiras, o Botafogo e o Mirassol, já Você falei tem uma sobre lição, isso. E Juliana. o Velo joga com o Guarani com o Água Santa. O São Paulo está no caminho do Palmeiras. E duplamente. Porque tem a Ponte em casa amanhã, até mudou de horário, não é? Para as TVs não se baterem, né? Ninguém perder a audiência. E também a gente sabe que depois vai jogar com o São Bernardo fora de casa. Agora a pergunta é bem clara, essa então, lá vem? Essa é a pergunta. Ixi. Coração São Paulino, torcedor assumido, sem problemas. Sim. Esse é o momento. Tá. Comentarista a gente deixa para sequência. Tá bom, tudo bem então. O que é melhor para o torcedor do São Paulo? Já eliminar de uma vez por todas o Palmeiras e não correr o risco de logo ali enfrentar a equipe do Abel Ferreira? Ou esquecer tudo isso, pensar no primeiro lugar, decidir em casa e depois salve-se quem puder? O que é melhor, pensando em Campeonato Paulista de verdade, sem meias palavras? É uma boa pergunta, porque teve um bom resultado para o Palmeiras, né? Ontem que foi no Novo Horizontino a vitória contra o Mirassol. Um resultado que preocupa um pouco mais no grupo do São Paulo, porque em caso de duas derrotas do São Paulo, vamos supor, uma vitória do Novo Horizontino na última rodada, eles assumem a liderança. E aí o São Paulo joga lá. Então esse é o perigo. Só que lá torcedor, vamos falar a verdade, lá torcedor? Cara, o Palmeiras é um rival direto. O Palmeiras é um time que nos últimos anos é o time a ser batido no futebol paulista. tricampeão paulista. É o tricampeão. Eu penso assim, se o São Paulo quer ser campeão, eu prefiro enfrentar, com todo o respeito do mundo, as duas equipes, o São Bernardo, a Ponte Preta, do que enfrentar o Palmeiras. São Bernardo? É. Eu prefiro enfrentar os Porque dois se o Palmeiras Não, não, lá na estiver frente, na né? Lá na sequência, frente, daqui a pouco Mas pode enfrentar acontecer. o São Bernardo, preferir Não, mas é enfrentar o melhor São do que Lá o na Palmeiras, frente, né? pô, É são melhor dois que o clubes de Palmeiras. Série C e o Palmeiras é um clube Você não que acha? vem brigando para Não ser campeão acho. brasileiro nos últimos Você bons prefere anos, enfrentar tá louco. se você fosse São Paulino, hipoteticamente, É, não é? bem hipoteticamente Hipoteticamente, claro, isso não é realidade. Você gostaria de enfrentar Corinthians Palmeiras, um São pouco. Bernardo ou Ponte? Esquece o Corinthians um Eu pouco. preferi enfrentar Palmeiras ou Ponte. São Bernardo, Nossa não. senhora. Que isso? Eita! Presta atenção no Nossa São Bernardo. Olha a campanha do São Não, mas Bernardo. ninguém tá desconsiderando. 7 É que vitórias. estamos falando do O Palmeiras, né, porque pô? o Palmeiras perdeu o Maurício, porque o Palmeiras perdeu o Gomes. Mas é clássico, O Palmeiras né, mano? mas o Palmeiras está fragilizado Se nesse passar para a momento. próxima fase, pode inscrever o Bruno Fux, por exemplo. Sim, o Fux, que também não vai adiantar nada. Mas assim... Ah, não sei, eu tenho boas não sei. lembranças dele no Boa, Inter. faz tempo, hein? Faz tempo. Isso, quantos anos faz? 4? 3, Eu 4? também tinha boas lembranças do Yuri Alberto Isso. e avisei vocês quando vocês acabaram com a carreira dele. Acabaram nada. Fazia tempo. Quem acabou com a carreira dele quase foi ele que perdeu um monte de gol. vamos Agora, seguir o o programa. que acontece é o seguinte, o Palmeiras está fragilizado. Eu vejo hoje um Palmeiras, desculpa, minha honestidade, respeito o Palmeiras, é um grande clube, mas precisa trazer um centroavante, trouxe jogadores que até agora não se encaixaram,
jogadores que não puderam estrear, caso do Paulinho, enfim. Mas é um time que, para mim, está fragilizado. Tem condição de se classificar, para mim, se classifica, o Palmeiras classifica, mas o momento do Palmeiras é delicado. Eita, Everton Guimarães, e você nessa história toda? Porque o São Paulo pode ser segundo colocado e, de repente, ajudar numa eliminação do Palmeiras. Pode ser primeiro colocado, manter o Palmeiras no campeonato e ter problemas depois. É um dilema. Qual seria o melhor caminho, Everton? Mas sem cerimônia, falando a real mesmo. Boa tarde. Não, na real, Renata, na real. A fantasia do Ulisses, você pega a bandeira da Gaviões da Fiel, tira da arquibancada e faz uma roupa para ele do carnaval, vai ficar sensacional. É o único tamanho que vai servir. Olha, papo reto, eu entendo que o São Paulo, por mais que seja importante se livrar do Palmeiras, porque, gente, fase final de campeonato estadual é um outro campeonato. Fase final de qualquer... Você pega a Copa do Brasil, começa a mata-mata, que a Copa do Brasil já mata na primeira rodada. Então, é diferente. Quando você pega Copa do Mundo, segunda fase de Copa do Mundo, a partir das oitavas, é outro campeonato. Os campeonatos estaduais, a partir, por exemplo, aqui em Minas, final de semana começa outra fase, é outro campeonato. Então, por mais que seja interessante você eliminar um adversário, mas, Renata, não dá para o São Paulo ficar olhando para o Palmeiras, vamos resolver aqui, tirar o Palmeiras e esquecer. Não. Foco no trabalho do São Paulo. O São Paulo tem que olhar para frente. O Palmeiras que se vire com os problemas dele. O São Paulo não pode se preocupar e meio que querer ser a super nani do Palmeiras. Não. Cada um que fique com o seu problema. Eu ia falar a frase do filme lá, mas não posso. Então é o seguinte, cada um que resolva os seus problemas. O São Paulo precisa focar nos problemas dele. Sabe? Bom, tem vantagens, ficou em primeiro, então vamos buscar esse primeiro lugar aqui. Não tem que se preocupar com o Palmeiras, não. Papo reto. É olhar para frente. O São Paulo já tem problema demais também para ter que se preocupar com mais um, que é o Palmeiras. O Palmeiras resolve o dele, o São Paulo resolve o dele, tá tudo certo. Agora aqui temos as saídas e chegadas, Everton Guimarães, do Palmeiras, que vem gerando tantas críticas à presidente Leila Pereira. Aqui, olha só quem saiu, comparando a temporada passada. O Dudu, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Vitor Reis, o Zé Rafael, a Tuesta, que voltou, né, também estava emprestado, agora já foi, Rômulo, Rony, Caio Paulista, Patrick e Michel. Chegadas, Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez e Bruno Fux. É desproporcional em termos de quantidade. Chegou mais do que saiu. Chegou sério? mais do que saiu. Sabia não. Chegou mais do que saiu. É mesmo? 4 chegadas e uma saída. Olha. Uma saída. Porque, vem cá, Michel, Patrick, Caio Paulista, Rony, Rômulo, Atuesta, Zé Rafael, peraí. Menino, Lázaro, Dudu, tudo isso aí o Abel deu área, com a conivência do Anderson Barros e da Leila. O único que saiu, que eles não queriam, era o Vitor Reis. E 4 chegadas. Eles chancelaram a saída de todo mundo. Então não veio, que não tem... Isso é outra coisa. Vocês mandaram todo mundo você embora. libera, mas você tem que ter Mas se você reposição. libera, você tem expectativa de retornos, de pessoas que serão contratadas. Que planejamento é esse que você Palmeiras... manda mais de um time embora e você acha que em um mês você vai conseguir trazer todas as saídas que tiveram em um mês pra cá? A grande parte dos jogadores são jogadores que não estavam nos planos do Palmeiras. Isso é um fato, né? Só que aí você para pra ver em questão de qualidade. Dudu, não tem qualidade. O Vitor Reis, não tem qualidade. Zé Rafael, não tem qualidade. O próprio Rony, não tem qualidade. Então saíram jogadores que serão importantes no banco de reserva do Palmeiras. Esse é o ponto principal da crítica do torcedor palmeirense. O Palmeiras trouxe, Paulinho, muito bom jogador. O Facundo, bom jogador. Só que pro banco. Olha quantos jogadores de qualidade saíram que eram do banco do Palmeiras. Só a base não sustenta tudo isso. Eu faço uma colocação para vocês. O que o Abel sempre fala, e a gente sempre fala do Abel? Vários títulos, não é? Com um treinador campeão, né? Não é isso que a gente fala, que segura o Abel, que dá moral para o Abel e merecida pelas conquistas dele, do elenco do Palmeiras. O currículo dele no Palmeiras é... Não, mas é o trabalho também. Então eu te faço uma só pergunta. E o currículo desses jogadores que foram embora no Palmeiras? Mas vê de história, vê de currículo, Mas o Rony e de desempenho. Então tá, o Rony não serve pro Palmeiras? Hoje não, como titular não. Hoje? Não. Você tá de Como brincadeira. titular Eu não. acho que a O reformulação... currículo Dudu tem um currículo invejável. Dudu. Rony. Não, peraí, Ulisses. Em algum momento o Felipe Melo foi liberado, Gabriel o William Menino, Bigode, o Davidson. A reformulação ela tem que existir. Tudo bem, mas só que você tem que Mas contratar agora, no mesmo gente, nível. é uma Aconteceu uma passeada. reformulação. Saiu muita gente quantitativamente. Mas aconteceu uma reformulação na qual não foram substituídas as peças. é Com isso, qualidade. isso a Esse gente é o grande concorda. detalhe. Então, por exemplo, o Facundo, bom jogador. Não é mau jogador, não. Entendeu? O Paulinho, vamos ver. A expectativa é que seja espetacular fora do comum.
Veio machucar, está se recuperando, aquela coisa toda. O Martínez, um jogador bom, a gente vê a qualidade dele. Tem qualidade, sabe jogar futebol. Entendeu? O Fux, não sei. Entendeu? O Fux eu prefiro esperar. Não vou nem falar mal nem bem, vamos esperar. Agora, o Palmeiras precisa de mais jogadores. Você não pode mandar 11 embora e trazer 4. Então, você vai mandar 11 embora, eu vou trazer 7. É isso que o Abel está pedindo. É isso que o Abel precisa de mais 3 jogadores. Eu acho que quando ele vai publicamente cobrar essa chegada de reforços, não tem mais indireta, não tem mais reunião, portas fechadas. Acabou. Ele fez isso porque ele sabe que o elenco é curto. E aí se machuca um, suspende outro. Abel, toda hora toma cartão, tá fora. Então, na verdade, o Palmeiras precisa urgente. E eu fico surpresa da Leila ainda vir a público e falar assim, nossa, mas nós confiamos na palavra do jogador, nós confiamos em um clube russo. Gente, o mercado da bola é desse jeito. Quem paga mais, quem oferece melhores condições, leva. Ah, mas porque pro Palmeiras realmente, eu tenho certeza que pro Palmeiras tudo é mais caro. Porque tem a situação financeira muito boa. O sucesso da Leila gera que todo mundo queira pedir mais pro Palmeiras. A pedida é mais alta. Agora, só isso não é desculpa, gente. E não é um sinal pro Palmeiras ser, por exemplo, sai uma notícia de que alguns jogadores, um fator decisivo pro Palmeiras não conseguir contratar jogadores no caso, é que muitas vezes o dirigente não vai lá negociar com o cara, como grande parte dos clubes vão. Você pega um Corinthians, o Fabinho Soldado quando entrou no Corinthians, sempre presente nas negociações. No começo foi bombardeado, que não prestava, que deveria ir embora, de repente traz o Memphis, começou a mudar essa onda. Isso que o Sgarbi falou é tão real, porque isso também é informação. Teve votação no Palmeiras no último sábado aí. Inclusive, os conselheiros, alguns fazem pressão para a Leila tirar o Anderson Barros. Porque a grande reclamação interna é que o Barros era um dirigente home office. Ele não sai do escritório, não sai do ar-condicionado, não pega um avião, vai conversar com o empresário, com o dirigente. Fica só no virtual. Meu Deus, vocês não conseguem contratar gente, tem que sair daí, cara. É um sinal. O Palmeiras não conseguiu contratar Andreas, não conseguiu contratar Claudinho. Enquanto isso, o Corinthians traz um Depay. Falaram em João Arias, falaram em Matheus Pereira. Matheus Pereira disse, recebi uma proposta de um clube brasileiro e preferi ficar no Cruzeiro. Os caras não estão... É um sinal de que não está sendo bem feito o trabalho, para mim, do diretor. O Everton diretor. quer falar sobre Anderson Barros. É isso, Everton? Então, Renata, é que a gente olha para o Palmeiras e a gente passou aqui, nessas últimas 3 gestões, elogiando Paulo Nobre, Gagliotti e elogiando a Leila também, que tem uma postura muito firme como presidente. Você tem o melhor homem de base do futebol brasileiro e você tem o melhor treinador, pelo menos para mim, que pisou no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Só que há uma desproporcionalidade, Renata, com relação à direção de futebol. Me incomoda muito, eu não conheço o Anderson Barros, nunca falei com ele e tal, mas não conheço porque ele, de fato, é uma figura muito ausente. Quando estava vendendo o Endrick, eu recebi uma informação de uma figura muito importante, conhece muito bem o Palmeiras, de que se ele tivesse botado a cara, viajado, sentado, discutido, no tete-a-tete, poderia ter levantado até um valor superior ao do próprio Estevão, tá? Mas eu acho que há uma desproporcionalidade muito ruim, Renata. Você tem o Abel aqui, o João Paulo Sampaio aqui, a presidente Leila, que é uma presidente de destaque no futebol brasileiro, e tem um executivo de futebol que não acho que tem o tamanho do Palmeiras, Renata, com todo o respeito que ele merece. Quando a gente mete essa ressalva, fica esquisito, mas com todo o respeito que ele mereça como pai de família, como cidadão, então não estou fazendo julgamento de valores aqui, sabe? Mas eu acho que o Palmeiras não tem um grande executivo de futebol. Não tem, Renata, não tem. E eu lamento muito que isso aconteça, porque quando a gente olha para essa lista, desculpa, o Paulinho foi contratado por 18 milhões de euros, mais o menino e o Patrick. O menino está bem aqui no Atlético, titular, está bem aqui, bem mesmo. A maior venda interna do futebol brasileiro de todos os tempos. O Palmeiras contratou um jogador machucado, que não é um super craque, Renato. Eu adoro o Paulinho, acho que o Paulinho pode ser muito útil para o Palmeiras, ser muito útil. Está longe de ser um jogador, um super craque, um cara que vale o que foi investido. Desculpa, conheço bem. Inclusive tem um amigo nosso, Renato, sabe o Mário, mas não pergunta qual, mas você sabe de qual que eu estou falando. Ele mesmo, cada jogo do Atlético que ele assistia, ele fala, meu Deus, o Paulinho, como perde gols e tal. É um problema do Paulinho, sim. Mas você vai dizer para mim que Dudu não poderia ajudar nesse momento, que Rony não poderia ajudar nesse momento, que o Zé Rafael, esses jogadores estão em fim de carreira e não serviriam para o Palmeiras? Liberar esse monte e contratar Facundo Torres, Paulinho machucado, Emiliano Martins e Bruno Fux, que eu conheço muito bem, acho que pode ser um jogador importante para o Palmeiras, mas longe do nível, por exemplo, do Gomes. Então eu acho que há uma desproporcionalidade na qualidade do trabalho do Anderson e nessa lista de saída e de chegadas. Quero de novo colocar aqui bem expandido no nosso telão, porque
realmente, eu não vou falar de qualidade só, mas a quantidade não bate. A quantidade não bate. E elenco precisa de quantidade e qualidade, mais de qualidade do que quantidade. O problema todo é que quem está hoje entrando no segundo tempo, quem hoje aparece como alternativa não dá conta do recado. Ah, mas é muito cedo, porque o Palmeiras tem o Super Mundial, que os rivais paulistas não têm, não é? Essa é uma outra premissa. O Palmeiras tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro que vai reforçar, vai trazer, mas agora, esse começo de ano, já deixa isso escancarado e não precisava passar por isso. Então, aqui o Vitor Roque é um nome que eu sei que é desejado. Lá ele tem sido muito criticado no Betis, na Espanha. O Antony já chegou fazendo gol, chamando a atenção. O Vitor Roque é um jogador que eu ainda acho que pode aparecer no Palmeiras, até pela necessidade dos dois lados, do Vitor Roque de aparecer para a seleção brasileira. Sim. E o Palmeiras, porque precisa de alguém que tenha tamanho, que tenha hoje representatividade. E o Vitor Roque no Atlético Paranaense era excelente. Ele era assim. O negócio é o seguinte, até outra informação, o próprio Paulo Boazzi foi afastado e os conselheiros cobram um entendimento. Por quê? Por quê? Porque ele era um cara que comandava também, ajudava, auxiliava o departamento de futebol. Você está falando do Vitor Roque, eu concordo 1000% contigo. Cadê o Barros para ir para a Espanha para conversar? Cadê alguém para poder se mexer, para sair, tirar a bunda da cadeira e ir lá conversar, sentir o cheiro do cara? Mas a Leila não pode fazer isso também? Gente, a Leila... Muitas vezes presidentes de clube vão até o jogador, assim, conversam com os jogadores. Eu tomo muito pancada e assim, eu tento tirar o máximo... Minha vida é um arco-íris, então eu tenho preconceito com nada. Eu sou um arco-íris, tranquilo, cabe tudo, entendeu? Sem problema nenhum. O meu ponto de vista é o seguinte... Isso é verdade. Então, tudo certo. O meu ponto de vista é assim, a Leila, desculpa, gente, não é por ser mulher, depois não querer... Ela não é o ramo dela o futebol. A administração, isso é claro. A parte gestora a expertise dela não é essa. É isso. Então eu acho que ela ir para falar de futebol... Você acha que não muda nada? Eu acho que não é bacana, que eu acho que ela não tem o direcionamento da palavra que nem o Matos tinha. E tem. Mas, gente, às vezes você demonstrar que quer um jogador... Vai com o Anderson Barros, senta com esse jogador, com o empresário, que seja, convence. Quantas negociações foram surpreendentes e aconteceram no futebol dessa maneira? Perfeito. Eu não vejo o Anderson Barros. O Anderson Barros é importante para o esquema do Palmeiras, para o sistema. Não está dando certo as contratações. Você não tiraria de jeito nenhum? Não tiraria de jeito nenhum. Entre o Matos e ele, eu fico com o Anderson Barros 1000 vezes. Gente, vocês estão de brincadeira. O Barros é bom. Você quer um... Para mim é. Para mim ele tem a qualidade. O Palmeiras foi campeão com ele. Mas o Matos já tinha contratado o Claudinho, o André e o Vitor Roque. Já estavam tudo aqui. Já estavam tudo aqui. Não tinha. Me fala uma contratação que o Barros trouxe. Mas não tinha. Teve Aníbal, teve os jogadores de qualidade. Ele foi até lá e fechou. Calma, mas qual o problema? Ele consegue fechar outra coisa. O Barros é importante para o sistema do Palmeiras lá dentro. O Abel gosta, é uma relação muito boa. Entendeu? A questão, os jogadores gostam. Mas então eu acho importante que até o Abel dê respaldo público para ele, né? Porque o Abel, a gente só ouve o Abel em coletivas porque esse é o sistema hoje aqui no Brasil. Eu acho que o Abel até ele tem discursos excelentes, ele tem ideias. Agora, tem que falar sobre isso também, tem que, às vezes, expor um pouco mais. Até pra gente entender o que tá acontecendo. Me parece que o Barros é a rainha da Inglaterra, no caso hoje o rei, né? E o Abel é o primeiro-ministro. Quem executa, me parece que é o treinador e a presidente, e o Barros está ali como uma figura, né, para ser, digamos... Mas é um fato de que o Palmeiras tem dificuldade. O Palmeiras, com muito dinheiro, tem dificuldade de contratar jogadores que clubes com menos dinheiro estão contratando. Porque o Palmeiras tem uma linha administrativa... Tá bom, mas que não quer fazer loucuras, extravagâncias, mas às vezes você precisa fazer isso. Mas o futebol pede. Futebol não é lucro, é montar grandes times, é ter as suas dívidas controladas, é ter organização. Mas não é só lucro, lucro é pra SAF. O torcedor não quer saber quanto deve, o torcedor quer saber de time e campeão. É isso que o torcedor quer saber. E pensa, o Corinthians endividado, claro, contratou o Depay, que salvou o clube do rebaixamento, que seria muito mais claro para o Corinthians cair para a Série B. Não dá para você hoje colocar numa conta certa o quanto custa um rebaixamento, mas é muito dinheiro que eu não sei como recuperar. Então, o Corinthians conseguiu não só trazer o Depay, mas o time do Corinthians no segundo semestre rendeu. E hoje está rendendo também, não sei até quando vai, mas está indo muito bem. Nesse momento, a gente vê o Corinthians muito bem dentro de campo. O Capelanes falou aqui, 40 milhões no GIAI. O Felipe Anderson não saiu barato. O Maurício, que agora está rendendo, é um baita jogador, também não saiu barato. Tá bom, Felipe Anderson, quando contrataram, o que você falou? Elogiou. Mas aí, aqui, ó, eu sou um crítico do Felipe Anderson no Palmeiras, mas é bom que se diga, o Abel tem razão. O cara que tinha recordes de jogos seguidos na Europa, chega aqui e não consegue jogar. Tá lesionado de novo. A gente tem que entender isso também. Ainda há tempo para ele, pro Felipe Anderson. Ele tem uma temporada inteira para provar que no Palmeiras ele também pode render. Mas ainda não aconteceu, Só que se ele já estivesse bem, era um jogador que poderia estar mostrando hoje
o seu futebol, ajudando o Palmeiras a não estar numa situação de terceiro colocado num grupo do Paulistão. O Felipe Anderson joga na posição que ele jogava na Europa? Ele joga no gramado que ele jogava na Europa também, né? Aliás, falando em gramado, o Sgarbi hoje está alucinado, porque os jogadores brasileiros se reuniram e fizeram postagens sobre o gramado sintético, se posicionando claramente contra esse tipo de gramado. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho jogadores de peso, jogadores importantes como Neymar, Gabigol, Alan Patrick, muitos estão criticando. E isso tem tudo a ver com o Palmeiras, que tem o gramado sintético como um ponto positivo e é sempre exaltado pela torcida, pelo Abel, pela Lê, por todo mundo. É a casa do Palmeiras com gramado Botafogo, sintético. né? Botafogo, Atlético Paranaense. Choradeira danada. Não, não é velho? choradeira nada. Choradeira Não é, danada. Porque Os você cara- joga no Os caras tapetinho. estão reclamando da Pacaembu bola. agora tem também, né? Não, os caras estão reclamando da bola, os caras estão reclamando do gramado, eles reclamam do horário, eles reclamam se tá calor, se tá chuva, Do se tá calendário. neve. Pô, do calendário. Pô,